É o seguinte, pessoal. A lição de hoje nunca seja feito de trouxa por uma mulher, sabe? A maioria dos homens ficam correndo atrás da mulher como se fosse algo abundante no mundo, como se fosse algo único, como ela fosse satisfazer o seu vazio, né? Você tem um vazio, admita, você tem um vazio. E aí você quer suprir aquela carência com aquela mulher que você idealizou, porque você acha que ela é toda perfeitinha, que ela nasceu pra você e você tá é, acreditando no amor. Eu não sou totalmente aquele cara que tomou a pílula da Red e é totalmente contra a mulher. Eu acredito que é possível, sim, ter casamentos, é possível, sim, você se unir com uma mulher. Eu só não acho que o cara deve pautar os valores dele, ou seja, ele duvidar dos próprios princípios só pra satisfazer uma mulher, ou simplesmente ser feito de trouxa por muito tempo só por uma validação de uma mulher que pode deixar você a qualquer momento, tá? E quando o homem ele decide entrar em algum tipo de relacionamento, ele tem que entender o custo de oportunidade daquilo, né? E qual é a decisão dele que ele tá pautando. Porque é o seguinte, se você entra num relacionamento pra você sair perdendo, que é os relacionamentos de hoje em dia, né, a forma que eles estão estruturados, é onde o cara ele gasta mais dinheiro, ele acaba ficando mais gordo, ele tem uma depreciação própria de valor e ele acaba se submetendo em várias coisas por conta da mulher e por conta da armadilha que a mulher oferece, que é o sexo, né? Então ela controla o cara através disso. E o que acontece? O cara ele se torna pior, entendeu? E mais dentro da cabeça dele, ela consegue vender uma narrativa, e a sociedade também, do qual ele se torna melhor, já que ele tá cumprindo o seu papel de homem na construção de uma família. Só que no final das contas, esse homem ele tá sendo mais infeliz do que feliz, né? Porque a longo prazo ele se encontra não sendo um cara realizador. E isso pro homem é tomar uma facada. Entendeu? Porque o homem ele veio para realizar algo, ele veio para construir o que ele almeja, sabe? E por mais que ele tenha uma expectativa muito alta e qual ele não consiga cruzar com a realidade, vamos supor, o cara fala que quer ficar bilionário, né? Uma realidade de uma minoria. E por mais que ele tenha isso dentro dele, se ele tentar, já vai ser uma satisfação boa da vida, ele está tentando construir algo do que ele simplesmente nem tentar. Entendeu? Essa inquietação por não tentar vai prejudicar ele no leito de morte. De ele falar, caraca, eu não me arrisquei, sabe? E o homem, ele tem essa coisa meio que no DNA dele de tomar risco, de fazer acontecer, tá? E dentro de um relacionamento, geralmente você é moldado a não tomar risco, você se torna um cara mais conservador, você se torna um cara mais feminino e você perde os âmbitos masculinos, né? Você se torna aquele cara nos relacionamentos atuais que vai ficar comendo chocolate e assistindo Netflix, entendeu? E transando todo sábado, achando que isso vai ser vida. E a longo prazo, não. A longo prazo você vai ter uma destruição mental, porque você vai ver seus amigos solteiros, talvez na primeira instância, nos primeiros anos, não seja tanta diferença, mas a longo prazo você vai perceber que aqueles que estavam construindo, né? Adianta só ser solteiro e estar na bagunça, mas que estavam em solitude e construindo algo, eles conseguiram alguma coisa enquanto você paralisou por conta de um relacionamento, porque ele tinha um peso negativo. Por mais que a pessoa, às vezes, ela entenda que você tem que estudar e tal, mas ela sempre vai colocar o dela na frente, porque você tem que lembrar que é o seguinte: ninguém entra num relacionamento sem troca de interesse. Até você mesmo tá entrando com interesse, né? Você quer transar, cara. E você quer, tipo, aquele rostinho bonito. Então, a mulher também, ela tá com uma troca de interesse, ela quer se satisfazer de alguma forma, seja uma validação extrema de você. Então, por exemplo, se ela te aceitou porque você é um cara extremamente romântico e você é um cara extremamente dedicado, você sempre toda hora vai ter que tá dando 200% de si, né? Numa suposição aqui. E aí você vai ter que ficar toda hora sendo aquele cara romântico, entregando flores, escrevendo cartas, dando chocolate. E a primeiro ponto ser lindo e bonito, talvez genuíno de você. Mas a longo prazo, quando isso se torna uma obrigação de homem, essa obrigação que foi estabelecida no relacionamento, ela é danoso pro próprio homem, onde ele vai perceber que ele dá 200% e a mulher 50%. Aí essa troca de não reciprocidade, ela fere um dos princípios do homem mesmo por natureza. O homem, ele
ele cria uma prioridade por reciprocidade, entendeu? Então ele tem essa carência de reciprocidade. Se ele sente que não existe a reciprocidade, ele começa a sentir um dano emocional a respeito disso, que vai aumentando com o passar do tempo e vai prejudicando ele mentalmente, já que ele sente que ele se esforça mais por um resultado menor. E todo homem que sente isso, ele sente uma infelicidade a longo prazo. Tá? Então é isso que acontece com os relacionamentos que são românticos, no fim das contas, se não existe a reciprocidade romântica. Tá? Quando existe é lindo, bonito de se ver, apesar que isso não dura muito, porque o romantismo ele acaba na rotina. Então, a partir do momento que vocês casarem, viver na mesma casa, vai ser impossível manter essa régua de ficção, porque o romantismo é uma ficção. Então, vai se normalizar, e se o relacionamento está estruturado com base no romantismo, provavelmente ele acabe, ou ele se torne sempre um cenário de altas e baixos para poder dar mais emoção, assim como o enredo de um livro romântico. Tá? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês, meus amigos ouvintes? É o seguinte, eu não sou o cara extremamente que, porra, você não deve namorar, você não deve casar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se você quer constituir família, você quer viver do meio tradicional, você deve fazer isso. Mas eu não acredito que esse deve ser seu objetivo principal. Eu acho que como homem você tem objetivos maiores do que uma constituição de uma família, tá bom? E isso porque dentro da sociedade atual contemporânea, a gente não precisa de uma família para ter os benefícios de ter uma família, como que eu posso dizer? Assim, por exemplo, você tem uma mulher, cara. Tudo que você tem namorando, você consegue solteiro, sabe? Sexo, você consegue solteiro. Uma noite de conchinha, você consegue solteiro. Qualquer coisa assim que você imaginar, você consegue solteiro. O simples fato do relacionamento é mais uma validação do ego, de você ter algo pra si, do que algo que, tipo assim, pô, você realmente precisa fazer isso, sabe? Não, você não precisa fazer isso para colher dos mesmos benefícios. Inclusive, o que acontece é o seguinte: quando você casa com uma pessoa, namora, enfim, ou fica com ela por muito tempo, você inclusive constrói uma dependência emocional difícil depois de se desfazer. É como você perder um cachorro, é um luto mesmo de fato. E ter lutos na vida é ruim. E a gente está aqui para maximizar a nossa felicidade, tá? A gente está aqui na Terra para maximizar a nossa felicidade. Não que ela deve, se a gente levar nessa palavra ao pé da letra, você vai querer maximizar a sua felicidade, vai confundir isso com dopamina, nada a ver, não tem nada a ver com dopamina, e aí você vai viver de pornografia e droga. Não, não é esse ponto que eu quero que você chegue. A maximização da felicidade, ela tem a ver com autorrealização, um pouco de dopamina faz parte, mas não a execução de vícios, enfim, você deve evitar todas essas coisas prejudicativas e prejudiciais a longo prazo. A tendência da felicidade é você fazer as coisas que elas conseguem pendurar ao longo prazo, ou seja, pô, você está num trabalho onde você vai conseguir ganhar mais dinheiro, isso com certeza vai trazer felicidade a longo prazo. Você está na academia, com certeza isso vai trazer felicidade a longo prazo, se for algo que for uma validação interna, né? Você nunca deve buscar algo simplesmente para ter uma validação externa. Isso também é importante no quesito de felicidade. E o que eu posso dizer é que, cara, estar num relacionamento hoje em dia é algo muito complicado, é algo muito danoso assim para o homem que quer construir grandes coisas, e não só para o homem que quer construir grandes coisas. A sociedade é muito cruel com o homem que não tem dinheiro, né? O homem que não tem dinheiro, ele não é um homem respeitado, por mais que as pessoas falam assim, não, o amor é tudo, cara, é tudo ilusão. O homem que não tem dinheiro não é respeitado, entendeu? Porque ele não consegue, como é que eu posso dizer, não é nem prover para os outros, é prover para si mesmo, sabe? Então ele é visto como incapaz. E todo homem que é visto como incapaz, ele é visto como menor pelos seus pares. Então, o homem que está num relacionamento, ele gasta mais dinheiro, ele gasta mais tudo, né? Ele gasta mais energia, gasta mais dinheiro, gasta mais tempo, e isso faz um efeito a longo prazo do seguinte: aquela mulher faz parte da memória dele, se torna um peso emocional, onde ele não consegue exercer outras atividades quando chega ao fim de um término,
né, de acontecer um relacionamento, então tudo se torna prejudicial. Minha dica para os jovens contemporâneos é simplesmente evitar um relacionamento se você tem grandes objetivos, tá? Não visa aquele rostinho bonito, não visa essas coisas. Você consegue tudo isso fora, tá bom? Fuja de tudo isso, tá? A tendência do homem atual, assim, do homem virtuoso é não se relacionar numa sociedade onde foi destruído o patriarcado, todas as medidas, assim, de relacionamento, elas estão voltadas para ganhos femininos, então não é um empate, não é 0-0, não é um ganha-ganha, é um perca-perca pro homem, porque ele acaba perdendo muito, ele aumenta o sacrifício dele, ele aumenta o esforço dele em prol de resultados cada vez menor, e isso faz com que a longo prazo ele se torne um homem pior, tá? Pior psicologicamente, pior fisicamente e pior financeiramente. Então, fuja dessas coisas. Quando você quiser brincar de casinha, cara, saiba aonde você vai estar entrando, saiba que pode existir prejuízo, mas aí você talvez essa escolha vai ser uma escolha mais consciente. Perfeito?